Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo à nossa live, amém? Hoje tem uma palavra de Deus para o teu coração e eu quero ministrar um texto que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, uma palavra tremenda, muito forte ao meu coração nesse dia de hoje, e eu quero compartilhar com você, quero clamar ao Senhor para que Ele possa visitar o seu lar, amém? Dá tempo de você ainda convidar alguém, mandar convite para alguém, mandar aviãozinho aí para que a pessoa possa entrar na nossa live e participar. Escolhe aí 8 pessoas do seu grupo ou mais e você envia aí, tá? Para que entre na nossa live e seja também abençoada. A cada dia o Senhor tem liberado uma porção dos céus, um maná, uma palavra tremenda aos nossos corações. Você que está ouvindo essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, envia também para outras pessoas aí, encaminha essa mensagem, dá um like lá, se inscreve também no nosso canal, ativa o sininho para você receber sempre que for vídeo novo, você vai ser notificado também, tá bom? Na nossa live do Instagram, o culto é completo, no YouTube fica apenas a mensagem, mas na live a vantagem é que você pega desde o momento do louvor, a palavra e os momentos que fazemos de orações pelo nosso país, pelo nosso planeta e também por pedidos pessoais. Muitas pessoas mandam pedidos orando por entes queridos, os mais diversos pedidos, e nós oramos sempre nas nossas lives, amém? Já temos mais de 30 dias que estamos aqui na presença de Deus, comprometidos em orar, em interceder, em abençoar, em liberar uma palavra profética, e é isso que nós vamos continuar. Enquanto durar esse isolamento, duraremos e permaneceremos aqui diariamente na palavra, na presença de Deus, ministrando a sua palavra. Eu quero ler um texto poderoso de Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama sobre o que é bom? Me pergunta sobre o que é bom. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Só até aqui. Querido, esse texto, um texto maravilhoso da palavra de Deus, que fala algo sobre a vida de um jovem religioso que foi até Jesus. Claro que esse texto, essa petição de Jesus, ela não se aplica a todas as pessoas. No caso desse jovem, Jesus foi direto em algo que talvez nem ele soubesse que poderia impedi-lo de ele desfrutar da vida eterna, dele desfrutar, melhor dizendo, do reino de Deus, de crescer muito mais na sua vida espiritual. Só que quando ele vai até Jesus, Jesus diz a ele: olha, se você quer ser bom, obedece os mandamentos. E o jovem prontamente perguntou: quais mandamentos? Jesus começa a citar os 10 mandamentos para ele: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, aqueles 10 mandamentos conhecidos por muitos já. E ele disse a Jesus o seguinte: tudo isso eu tenho feito desde muito novo. Aquele jovem, ele era muito religioso. Só que Jesus olha para ele e diz o seguinte: falta aqui uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele saiu triste, porque ele possuía muitas riquezas. Mas algo me chama muita atenção quando eu leio esse texto, porque Jesus, ele tocou em algo que talvez nem ele soubesse que estava sendo um empecilho para ele. Nem ele talvez soubesse que ele estava amando
as riquezas mais do que o Senhor. E quando Jesus fala sobre isso, isso gerou uma baita de uma confusão dentro daquele homem. Porque ele achava que por ele obedecer já os mandamentos, os 10 mandamentos, estava tudo perfeito para ele. Ele achava que por ele já ter o conhecimento e por tirar de letra aqueles mandamentos, já estava tudo ok para ele. Talvez ele foi diante do mestre para ali receber talvez um elogio. Mas Jesus, ele foi tocar em algo que estava oculto. Jesus foi tocar em algo que era muito particular daquele jovem. E esse será o objetivo da palavra de Deus hoje, tanto para mim como para você. Jesus, ele quer tratar em uma área ou em algumas áreas que talvez nem sequer você ainda tenha conhecimento, ou que talvez as pessoas que lhe cercam ainda não tenham conhecimento dessa área. Qual será a área? Eu não sei, mas Deus, ele vai estar falando ao teu coração. Quando Jesus começa o diálogo com aquele jovem, Jesus sabia muito bem o que faltava para ele. Jesus sabia muito bem qual a área que ele precisava renunciar, o que ele precisava fazer. E Jesus chega para um homem rico e diz: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem e segue-me. Jesus, ele não pediu isso a todo mundo, mas no caso daquele jovem, ele foi muito bem específico. Jesus, ele faz isso com todas as pessoas? Não. A muitos ele dá riquezas, a muitos ele prospera. A Bíblia diz, Salomão, ele escreveu que a riqueza, ele é um dom de Deus. A Bíblia fala que Deus abençoou Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente e tudo que ele tinha vinha de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, o rei Davi e tantos outros homens da Bíblia, que Deus deu riqueza, que Deus prosperou poderosamente. Mas no caso desse jovem, Jesus disse: olha, se você quer ser perfeito, se você quer desfrutar do reino do céu, se você quer me seguir, você só precisa fazer uma coisa agora. Tudo que você tem, venda, dê aos pobres e depois você vem e siga. Faltava ali apenas uma coisa para aquele jovem, que era desapegar-se de tudo que ele tinha. E o que Jesus pediu a ele foi tão duro, tão difícil, que ele saiu dali triste. Às vezes nós somos tão religiosos, às vezes nós conseguimos tirar de letra alguns mandamentos: não roubar, não matar, não ter inveja do próximo, ajudar a fazer caridade, levar suprimento, socorro para as pessoas. Somos bons religiosos, vamos aos cultos, gostamos de ouvir a palavra, somos bons em orar, interceder pelas pessoas. Mas às vezes há algumas coisas que nós precisamos renunciar, há algumas coisas que nós precisamos deixar, algumas manias, alguns pecados que às vezes nós guardamos como pecado de estimação. É aquele pecado que fica guardado, que ninguém sabe. É aquele pecado que às vezes os anos vão se passando e nós vamos insistindo com ele. Para alguns pode ser um vício, um cigarro, uma bebida. Para alguns uma prisão talvez na pornografia, acessando constantemente ou de vez em quando sites de pornografia. Para alguns um relacionamento ilícito, um adultério. Para alguns uma mentira, uma vida de capa, mostrando uma religiosidade que às vezes não tem, uma vida engessada, criando uma imagem que na verdade não é. E Jesus, ele é muito pontual. Quando ele trata com aquele jovem, ele diz: olha, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois você vem e segue. A palavra de Deus, eu não vim trazendo uma palavra para você pegar tudo que você tem e vender. Não, não, não. A palavra de Deus, eu não vou usar essa palavra para lhe arrancar dinheiro de alguma forma. Até porque quando Jesus manda aquele jovem vender tudo que tinha, Jesus não disse: olha, dá para mim, ou dá para os apóstolos, ou dá para os meus discípulos. Não, Jesus disse: dê aos pobres. Naquele caso, muito pontual e muito específico. Porque Jesus não estava com interesse na riqueza daquele homem. Jesus, ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o Deus soberano. Mas o que Jesus estava tratando ali era algo que o impedia. O
que provavelmente tinha naquele homem era um amor ao dinheiro. Era um grande apego a tudo que ele havia conquistado. E muitas vezes nós estamos tão apegados a algumas coisas que já desagrada a Deus. Conforme falei, um vício que vamos levando há alguns anos, um relacionamento impróprio, uma vida de mentira, ou alguns outros tipos de pecado que vamos alimentando e vamos lidando com ele, porque achamos que isso não terá problema, que não nos impedirá de desfrutarmos das bênçãos de Deus. E o que na verdade é um engano, porque Deus ele quer tratar com cada um de nós. Para aquele jovem faltava apenas uma coisa, mas ele não fez, ele não renunciou, pelo contrário, saiu dali muito triste. Mas algumas pessoas podem pensar, pastor, estava 99% para aquele jovem. Por que ele não se desprendeu apenas de uma coisa? Querido, para algumas pessoas pode ser diferente. Tem pessoas, por exemplo, que têm muito mais coisas a renunciar. Tem pessoas que têm muito mais pecados a abandonar e elas abandonam. Já tem outros que podem ter 1, 2 ou 3, mas estão tão ligados, tão apegados a eles que não querem abandonar por nada. E eles acham, não, está tudo bem, dá para mim conviver com isso. Afinal, Deus ele tem ouvido as minhas orações e até tem respondido as minhas orações. Deus ele me ama, bem verdade que é. Mas quando Deus, ele, por exemplo, quando ele trata no caso com Davi, ele estava em adultério, ele havia cometido adultério com uma mulher, e ele achava que estava tudo normal. Ele continuou seguindo a sua vida, o seu reinado, nada acontecia de mal com ele, até que o profeta vai na casa dele e revela a ele o pecado. E Deus depois trata com ele sobre isso e traz uma disciplina para ele. Então, querido, Deus, ele é um Deus que ele quer tratar com as nossas vidas. Ele quer que possamos enxergar aquilo que desagrada a Ele e aquilo que nos impede de nos tornarmos pessoas melhores e cristãos melhores. E aquilo que Deus ele for mostrando para você, aquilo que Deus ele for revelando para você abandonar, querido, não relute. Não lute contra aquilo. Não queira ter aquele bem ou um pecado como algo de estimação que você deve levar por toda a sua vida. Porque isso vai lhe impedir de você desfrutar em toda a plenitude das bênçãos de Deus, das promessas dele, do reino dele e de tantas outras coisas que ele tem reservado já para você. Jesus foi muito pontual para aquele jovem e disse, olha, falta ali apenas uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois você vem e segue. Sabe o que quer dizer isso? Renúncia. A vida cristã, ela requer renúncia. Nem tudo Jesus vai pedir para você renunciar. Não. Se você já é casado, Jesus não vai pedir para você abandonar o seu cônjuge. Não. Mas o que Jesus ele irá pedir é aquilo que vai atrapalhar você na sua caminhada cristã. Jesus ele vai pedir para você renunciar, abandonar, dizer não, deixar fora, deixar de tocar, deixar de fazer aquilo que ele entende que é mal para você. Para alguns, pode representar até uma amizade, uma má amizade, um relacionamento com pessoas que na verdade não lhe levam para o bem. A Bíblia diz que más amizades corrompem bons costumes. Para outros, conforme já falei, pode ser um relacionamento impróprio, um adultério, uma traição, um vício, o cigarro, o álcool, ou outro tipo de droga. O que é para você? Para alguns a prisão talvez da pornografia, constantemente vendo coisas pornográficas. Isso impede de você crescer, isso impede de você desfrutar de toda a plenitude do que Deus ele tem preparado para você. Para aquele jovem era apenas uma coisa. Para a grande maioria de nós pode ser uma coisa, 2, 3 ou muito mais. Mas na verdade é que com Cristo Jesus nós podemos renunciar todas as coisas que nos impedem de segui-lo e de agradá-lo. Amém? Querido, que esta palavra ela fique guardada em teu
ele é uma palavra muito forte, porque fala sobre coisas que não agradam a Deus e nós temos que renunciar. Para aquele jovem, Jesus deixou muito claro o que era para ele. E para você? O que está claro para você hoje? O que Jesus tem falado ao teu coração que está muito claro, o que você precisa renunciar? Talvez Ele está apenas te lembrando de coisas que você já sabe, que tem que renunciar, que tem que abandonar. Coisas que você já vai levando na sua vida e que você diz, isso aqui já faz parte da minha vida. Não. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi escolhido por Jesus. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia também diz, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que entrega a vida a Jesus e aquele que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade. Ele só ficará preso se ele quiser. Não podemos tornar-nos tolos, aceitar viver em uma jaula enquanto Jesus já quebrou o cadeado, abriu a porta e que Ele pede para nós sairmos da jaula, do pecado, da escravidão. Seja livre, renuncie o que não agrada ao Senhor Jesus. Aquilo que você já sabe que tem que abandonar, abandone. E aquilo que Deus falou muito ao teu coração no dia de hoje, abandone, renuncie e depois vem e siga a Jesus. Você verá como será muito mais fácil quando você disser, não, a partir de hoje, nisso eu não toco. A partir de hoje não irei mais ter contato com essas pessoas. A partir de hoje não irei mais conviver com isso. Aquele jovem, mesmo tendo uma única coisa que o impedia, ele estava agora diante da oportunidade para renunciar e seguir Jesus. Mas mesmo assim, ele saiu de cabeça baixa, triste, porque ele não quis renunciar. Que eu, você, que nós possamos ter uma atitude, uma postura diferente, dizendo sim, Jesus, e não aquilo que desagrada a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Deus te abençoe.